Está falando de família, né? A Oxi ali, uma família que começou da mandioca e hoje nos salgados. Tem uma coisa que está complicada nos dias de hoje, que é o relacionamento entre escola e família. Vocês estão percebendo? Hã? E a gente sabe que esse relacionamento é essencial para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Só que nem sempre é fácil. Por quê? Diferentes expectativas, falta de comunicação e até questões sociais estão gerando conflitos e desgastes. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês viram nas redes sociais? Kaique, tira essa trilha. Obrigada. Vocês viram nas redes sociais um vídeo de um pai no Distrito Federal que socou a professora? Quer ver? Ô, Fabiano, vem pra cá. Tudo bem, meu querido? Você postou sobre esse vídeo, né? Sim. Não é? Fiz uma postagem. E por que o pai socou a professora lá? Ou o professor que eu não me lembro agora. Foi pelo fato dele ter chamado a atenção da aluna por estar utilizando o celular durante a aula. Vocês perceberam, gente? O pai, né, bateu na professora, no professor, porque chamou a atenção do filho, porque o filho estava usando o celular. E esse relacionamento é um relacionamento que não pode ser feito desse jeito. Mas nem jeito nenhum, né, Fabiano? Sobre hipótese nenhuma, né? Kelly. Se a gente voltar no tempo, 20, 30 anos, o relacionamento da família com a escola era um relacionamento de respeito. Meu pai, o seu pai, se eventualmente a gente fosse chamados lá, né, por algum motivo, a gente já sabia que teríamos problema. O couro comia. Hoje não, Kelly. Hoje você vê esse caso, infelizmente, que você mencionou. A aluna, durante a aula, ela foi repreendida pelo professor por estar utilizando o celular. Ela mandou uma mensagem para o pai veio, entrou na escola e agrediu o professor. Perceba que é uma inversão total de valores que a gente, infelizmente, precisa refletir enquanto sociedade. E o que a gente pode fazer, né? Nós, como pais, como que a gente pode se posicionar? Será que a gente não tem essa noção, não tem esse discernimento? E o que a escola pode estar fazendo? Porque você acabou de falar, uma inversão de valores. E aí? Esse é um tema muito complexo. Caramba! E que a sociedade precisa refletir, porque há muitos fatores, né? É um problema multifatorial. Tem questões econômicas, daquela família que trabalha muito e não tem tempo de cuidar do filho, ou mesmo ir nas reuniões. Tem as pessoas que têm condição financeira e escolhe deliberadamente não participar da vida escolar. E isso tudo, somado, acaba gerando esses conflitos entre a escola e a família e a sociedade. Porque começa a ter uma expectativa diferente, o que cabe à família e o que cabe à escola. Esse também é um grande problema da atualidade, Kelly. E aí, o que cabe para cada um? Até que limite, até que ponto cada um pode entrar, por exemplo, assim, na vida do outro, né? A escola, é preciso deixar claro que a escola, ela tem o papel de escolarizar. Parece óbvio isso, mas na prática não é, Kelly. Porque na prática, o que temos é que a família quer que a escola, ela faça o seu papel enquanto pai e mãe. E a própria legislação, ela diz que não é isso. A família, né, o pai, a mãe, o responsável, ele tem a autoridade e o dever legal de transmitir valores morais, religiosos, ou seja, a criança ou o adolescente, ele deve chegar à escola já sabendo que, por favor, com licença, muito obrigado, obrigado, professor, sim, senhor, não, senhor. Esse tipo de comportamento é da família. A escola, ela tem um papel subsidiário, que é formar o sujeito para a cidadania e para o mundo do trabalho. Gente, o Fabiano, ele é especialista em direito educacional, tá? É por isso que ele está aqui falando com tanta propriedade isso. E aí eu quero ir para a área do direito já. O que cabe em situações como essa, aonde o pai, ele desacata um professor, ou desacata um diretor, ou vice-versa também, o Fabiano? Quando se trata de um professor de escola pública, aí tem o crime de desacato,
tem os crimes contra a honra. Além desse caso da agressão, também responde pela lesão corporal, por danos morais, danos materiais. Então, assim, esse tipo de situação de violência física, infelizmente, é algo que não fica impune. Se o professor ou o profissional da educação que foi vítima, se ele buscar a justiça, essa família será responsabilizada ali. Então, assim, e a gente tem que pontuar, Kelly, que a violência, ela nunca é a melhor solução, né? Nós não podemos normalizar situação de violência dentro do ambiente escolar, que é o lugar que, pela sua própria natureza, ela é o oposto da violência, que é o local de transmissão de conhecimento científico e filosófico. Gente, é muito complicado, né? Mas, e deixa eu te perguntar uma outra coisa, por exemplo, no caso desse professor e dessa professora, se ela não fazer nada, porque tem muitos também que têm medo, né? Pode ser, eu tô falando agora com alguns professores, tá? Porque isso aqui eu já fiquei sabendo, tá aqui na nossa região. Tem professores que são ameaçados pelos pais de alunos. Não chega a violência, graças a Deus. Só que eles têm medo. E aí, como é que faz? Eu recebo muitas essas perguntas no meu Instagram sobre professores que atuam principalmente em área de risco. Isso. Áreas que são comandadas, infelizmente, né, pelo crime organizado. E assim, existem medidas judiciais quando o professor ele é ameaçado por uma pessoa específica, medidas de distanciamento previstas na lei, algo parecido com a Lei Maria da Penha, no sentido de você pedir um afastamento. Lá no Código de Processo Penal, ele tem algumas medidas que a pessoa ela pode, em caso de ameaça à vida, ela fazer esse requerimento na justiça. É infalível? Não. Mas a maioria dos professores, Kelly, eles não têm noção que eles têm esse direito. Muitas vezes também ele pode solicitar de forma administrativa a sua remoção para uma outra unidade escolar. Então, são algumas questões que pode ser feito no sentido de proteção, né, de autoproteção. Socialmente, é preciso ter uma relação próxima com a área de segurança pública, até para que tenha uma ronda mais ostensiva, uma relação mais próxima. A gente está passando essas informações para você, porque, por exemplo, se você que está assistindo a gente tem algum conhecido, conhecida, é professor e está assistindo a gente, você tem os seus direitos, tá? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, você pode mandar para o Fabiano. Fabiano, qual que é o teu Instagram? É Prof. Fabiano Ferreira, _advogado. Entendeu? Prof. Fabiano Ferreira, _advogado. Ai, gente, é fácil. Sim. Tá? Então, entre em contato com ele, veja quais são os seus direitos. Não deixe, eu sei que é difícil, mas não deixe essa onda de violência se normalizar, porque não é normal. Né, Fabiano? Com certeza. Obrigado mais uma vez por estar com a gente.